Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Box. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é sobre o facto de que as pessoas magoadas magoam outras pessoas. Não dá para vos explicar o quanto eu aprendi nestes anos todos de transformação, de desenvolvimento, de crescimento, de terapia, de aprendizagem, que todos nós temos várias mágoas que não nos lembramos muitas vezes dentro de nós. Eu achava, antes de começar este processo todo, que tinha algumas coisas que devia olhar, porque sempre foi uma das coisas que eu puxei por mim, foi no meu desenvolvimento pessoal. No entanto, era tudo muito feito à força, era tudo muito, eu tenho que ser boa, eu tenho que olhar para isto, eu tenho que ser eficaz, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser bem comportada, eu tenho que ser bem vista. Ou seja, era tudo muito falso, tudo muito superficial. É tão importante que vocês percebam isto. E no fundo eu achava que tinha sido a criança mais feliz do mundo e que tinha tido a sorte de ter tido o meu pai e a minha mãe durante criança, de ter tido uma infância espetacular, num dos melhores infantários de sempre, e que achava que lá no fundo eu tinha sido uma criança muito feliz. E depois fazia comparações com crianças que não tinham sido tão felizes como eu, o que é totalmente errado, porque na verdade eu fui uma criança que teve bastantes mágoas e estas mágoas faziam-me em adulto ter que magoar o outro também. Sempre que alguém me tocava numa ferida minha, sempre que alguém me tocava numa ferida que eu associasse, por exemplo, ao meu pai, que eu associasse, por exemplo, aos meus irmãos, que eu associasse, por exemplo, à minha mãe, eu tinha que deitar esta ferida para fora e tinha que responder de acordo a esta mágoa que me foi causada. Eu tinha que é como se eu tivesse que causar no outro a mágoa que ele causou em mim, ok? Isto é tão importante que vocês percebam, porque quando vocês começarem a fazer este trabalho interno e a perceberem isto, a vossa vida vai mudar para sempre. O sucesso que eu tenho no meu programa Premium, por causa da rápida transformação que eu faço e consigo fazer com as pessoas, é precisamente porque nós conseguimos ir curar o que está por baixo das nossas ações, dos nossos comportamentos e limpar tudo aquilo que nos está a fazer ter um mau relacionamento, um distanciamento do outro. Não dá para vos explicar que mais de metade das pessoas que chegam a mim têm distanciamento dentro do seu relacionamento amoroso, distanciamento dentro do seu relacionamento familiar, distanciamento dentro do seu relacionamento profissional. E este distanciamento é causado por mágoas, pessoas que magoam outras pelas suas mágoas. E não dá para conseguir trazer-vos hoje em palavras, no Fora da Box, eu vou estar no meu melhor, mas é tão importante que vocês percebam que esta mágoa que está em vocês, desde que vocês nasceram até agora, está-vos a causar estes problemas todos com as outras pessoas. E vocês sabem que eu gosto sempre de vos trazer os meus exemplos, porque nos meus exemplos eu consigo mostrar-vos como é que vocês conseguem ver na vossa vida quais são os exemplos que vocês têm de trazer. Por exemplo, a minha mãe era um tipo de pessoa que julgava muitas coisas. Se acontecia alguma coisa, ela julgava. A culpa é disto, a culpa é daquilo, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre de alguma coisa, nunca é dela. Não é? Porque ela também veio de uma família em que se deitava as culpas para fora, em que até os próprios pais deitam a culpa para os filhos. De quem é a culpa disto? Como é que tu fizeste isto? Quem é o culpado disto? Que nós, quando vivemos em fuga, estamos sempre a contar uma história à nossa mente que não é verdadeira, ok? E isto causa mágoa. Então, sempre que alguém deitava a culpa em mim, tocava-me numa ferida. Sempre que alguém dizia, a culpa disto foi da Diana, a Diana virava um monstro. A Diana virava uma pessoa que dizia, o quê? A culpa não foi nada minha. A culpa foi tua porque não sei o quê, a culpa foi disto porque não sei o quê. Ou seja, é isto que é tão importante que vocês percebam quando nós estamos magoados, porque magoava-me em criança que a minha mãe deitasse a culpa para mim das coisas que acontecia, que as pessoas à nossa volta deitassem a culpa para as circunstâncias, a culpa para as coisas que a Diana fazia, a culpa para as coisas que a Diana tinha. Então, a Diana em adulto não admitia que ninguém dissesse que ela era culpada, seja do que for. Se alguma coisa não corresse bem, a culpa nunca podia ser da Diana, porque senão ia tocar numa mágoa da Diana e ela ia ter que magoar outra pessoa como ela lhe magoou ela própria. Então, ouçam bem, porque é tão incrível. Eu às vezes até fico surpreendida com o facto de eu me abrir esta vulnerabilidade para vos trazer as minhas situações, para vocês poderem ir buscar as vossas, porque é tão importante que vocês consigam pegar nestes exemplos e comecem a perceber quais podem ter sido as coisas em criança, quais foram as culpas, por exemplo, que me foram atribuídas em criança, que agora, se alguém me disser alguma coisa, isto magoa-me, isto dói cá dentro, e eu não consigo deixar essa mágoa sair.
Hoje em dia as pessoas podem me dizer o que quer que seja, que eu consigo perceber se o problema é meu ou se o problema é do outro e está tudo certo. E é uma liberdade que não dá para vos explicar, é uma forma de estar na vida que não tem explicação. Então ouçam bem, hoje façam isto com o nosso incrível Fora da Box e pensem quais são as mágoas que eu posso ter dentro de mim que me fazem causar mágoa no outro. Quais são as mágoas que o outro pode ter dentro dele, nos relacionamentos amorosos isto vê-se muito, que o outro pode ter dentro dele que me estão a causar mágoa a mim. E tentem perceber quais são as mágoas que estão a trazer dano às outras pessoas e que estão a magoar outras pessoas. Porque quando nós começamos a fazer este trabalho interno e quando nós começamos a reconhecer isto, nós começamos a perceber quais são as feridas que temos que curar dentro de nós. Por isso é que é tão importante. Uma das coisas que eu aconselho vivamente a todas as pessoas que vêm Fora da Box é que se inscrevam na Masterclass, vão ter acesso depois a um bónus e aqui vocês vão conseguir tomar consciência e chegar à conclusão do que é que vocês realmente querem para a vossa vida. Vocês encontram a Masterclass na bio do meu Instagram ou podem enviar em info@dianaveloso.com. Mas por favor, parem um bocadinho e tentem pensar quais podem ter sido as mágoas que eu sentia em criança, usando o exemplo da Diana, a mágoa da culpa, por exemplo, de eu nunca gostar que ninguém tirasse a culpa para cima de mim porque a minha mãe, o meu pai faziam isto e depois eu e os meus irmãos fazíamos uns com os outros, como é óbvio, porque nós somos seres repetidores, nós estamos sempre a repetir comportamentos, nós temos mecanismos de cópia totalmente incríveis dentro de nós e nós estamos sempre a copiar. Então ouçam bem, muitas vezes não é ofendeste-me com aquilo que disseste, não, a outra pessoa é que está magoada. Então como eu estou magoada, vamos imaginar que eu sou outra pessoa, eu estou magoada e eu vou levar a mal porque estás a tocar na minha ferida. Não é verdadeiro, a outra pessoa simplesmente está-te a dizer aquilo que ela pensa. Então ouçam bem, comecem a olhar para as feridas, para as mágoas e parem de magoar as pessoas pelas vossas mágoas ou deixar que as pessoas vos magoem pelas mágoas delas. Hoje em dia, e isso eu ensino a todos os meus alunos premium, não existe nada que me magoe que eu não perceba porque que me está a magoar. E sempre que me magoa, eu vou fazer este trabalho. Será que o problema é da minha mágoa? Tem alguma ferida que está a ser tocada neste momento? Ou o problema é da outra pessoa e ela está a tentar projetar em mim a mágoa dela? E eu sei exatamente ver qual é a resposta e vocês também podem saber se vocês fizerem este trabalho interno, onde nós vamos buscar a nossa verdade, a nossa autenticidade, onde nós vamos curar todas estas mágoas que nós tivemos quando não nos sentimos que tínhamos significado em crianças, quando sentíamos que não éramos suficientemente amados, que não somos suficientes, que não importamos para os outros. Então nós criamos todas estas mágoas, estas friezas, estes distanciamentos. Há muita gente que diz, aquela pessoa tem um coração de pedra, aquela pessoa é fria, aquela pessoa é má. Não, aquela pessoa está simplesmente fechada, completamente fechada, porque tem muita mágoa dentro dela. E há pessoas que são muito mais manifestadoras em deitar a mágoa cá para fora, há pessoas que não. Então tornam-se muito mais fechadas e que ainda são mais infelizes depois internamente. Por isso, por favor, parem um bocadinho, olhem para dentro e digam assim, em que é que eu estou a abafar a minha mágoa, em que é que aquela pessoa me está a magoar e porquê? E façam o vosso trabalho interno que vocês vão perceber que as coisas vão começar a mudar. É por isso que as pessoas dizem que há uma vida antes e uma vida depois, porque fizeram este trabalho tão profundo em que consegues, é uma liberdade total. Não há esse tipo de coisas, não há ofensas, não há nada disso. Porque nada disso me vai magoar, porque eu sei que é um problema do outro, eu sei qual é a ferida que está a ser tocada. E eu só tenho que olhar para ela. E é por isso que as coisas acontecem, porque nada acontece por acaso. Portanto, já sabem, lembrem-se, por favor, não deixem que as coisas entrem e passem sem vocês olharem para isso, porque a ofensa fica cá dentro, a mágoa também fica. E nós temos que ter a capacidade de refletir e perceber porque é que nos está a magoar. Portanto, não há mágoas para ninguém e olhem para dentro e comecem a perceber onde é que aí está alguma coisa que podem ter que olhar. Um beijinho muito grande e até ao próximo Fora da Box.